Olá amigos, tudo bem? Me chamo Rodrigo Coutinho, sou analista tático do Yahoo Sports e também do futurefc.com.br. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os adversários do Brasil na primeira fase da Copa América. O último adversário do Brasil nessa primeira fase é a seleção peruana. E é uma seleção que há algum tempo vem sendo treinada pelo Ricardo Gareca, técnico argentino. Teve uma passagem apagada, é verdade, pelo Palmeiras, mas fez um grande trabalho no Vélez Sarsfield da Argentina e vem fazendo um grande trabalho na seleção peruana. Cabe lembrar a seguinte coisa: o Peru não ia a uma Copa do Mundo há quase 30 anos e foi a Copa de 2018. A seleção peruana passou as duas últimas quartas de final das duas últimas edições de Copa América. Então é um time que, dentro do continente, da América do Sul, é um time bem competitivo, e essa sequência de trabalho do Gareca, somado a vários jogadores sendo convocados constantemente, o futebol peruano não tem assim uma infinidade de valores individuais, então basicamente ali o grupo é o mesmo do início de trabalho do Ricardo Gareca. Isso construiu um conjunto muito forte e é uma seleção que se sente muito à vontade com a posse de bola. Tem o Cueva no meio campo, jogador que atua no Santos, passou pelo São Paulo, tem um toque de qualidade. Alguns jogadores muito conhecidos do futebol brasileiro, como o Trauco, lateral esquerdo, reserva do Flamengo, Paolo Guerreiro, essa a principal referência da seleção peruana. Tem o Jefferson Farfán também, que jogou muito tempo no futebol alemão. A gente tem também o Yotun no meio campo, que foi lateral do Vasco num período da carreira onde ainda não havia alcançado o nível que alcançou hoje, e hoje joga como volante na seleção peruana. Então é um time que sabe trabalhar essa bola, né? Tem aproximação, os pontas, é um time que joga no 4-4-2. Cueva e Guerreiro lá na frente, tem dois jogadores pelos lados do campo sempre muito agudos e variam, né? Por vezes dão amplitude pelos lados do campo, por vezes flutuam para o centro, deixam os laterais pelos lados. E aí tem que ter muita atenção com o lado direito da seleção peruana, né? O Luiz Advíncula, que é o lateral direito, joga no futebol espanhol, jogador de muita força e muita velocidade. Geralmente o Peru consegue verticalizar as suas jogadas através da participação do Advíncula pelo lado direito do campo. Então, repetindo, é um time que trabalha a bola, tem aproximação pelo centro do gramado e é muito agudo pelo lado direito. É claro, o cruzamento procurando a finalização do Paolo Guerreiro dentro da área, que é o principal jogador da seleção peruana. Na parte defensiva, a seleção peruana tem alguns problemas. Vamos a eles. Primeiro ponto, é um time que não consegue manter a intensidade o tempo inteiro. Em alguns momentos do jogo, adianta essa marcação, consegue até roubar algumas bolas dentro do campo adversário, perto do gol rival, mas em outros momentos, quando o adversário supera esse cenário inicial, perto da sua área, não tem jogadores que têm uma pegada de marcação um pouquinho maior, e a gente pode citar como o maior exemplo disso o Trauco, né, lateral esquerdo do Flamengo, reserva do Flamengo, que tem qualidade técnica, mas um dos principais problemas do Trauco é justamente a parte defensiva. Ele é apenas um desses jogadores que tem problemas. O miolo de zaga da seleção peruana também, a dupla de zagueiros, é bem complicada. Inclusive, no período pós-Copa, o Ricardo Gareca teve muitos problemas, né, para convocar jogadores, muitas lesões, jogadores que foram ficando mais velhos, né? Por exemplo, o Alberto Rodrigues, que é titular da seleção peruana há 13 anos, não está nessa Copa América. O Ramos, que é um outro zagueiro histórico também, recentemente na seleção peruana, não vive uma boa fase. O Miguel Araújo também não vive uma boa fase. Então, é um time que, no miolo de zaga, tem alguns problemas e o Brasil pode sim aproveitar isso. Quando adianta a marcação, consegue bons resultados, mas não consegue fazer isso de forma intensa ao longo de todo o jogo. Ponto forte da seleção peruana, na minha concepção, é o trabalho de posse de bola. A gente vai ver em vários momentos do jogo contra o Brasil o Cueva, que é esse jogador, é o segundo atacante, né? Joga ali ao lado do Guerreiro, mas tem liberdade para flutuar pela intermediária. Ele volta muitos metros do campo, ele se aproxima dos volantes, ele inicia as jogadas. O próprio Paolo Guerreiro, a gente conhece bem aqui do Brasil, não é um centroavante que fica paradão na área. Ele também é um cara de articulação, que encaixa bons passes para os seus companheiros. Tem o Edson Flores também, que joga como volante, joga pelo lado esquerdo. Então é um time que tem qualidade sim para trabalhar essa bola, e se o Brasil não tiver atenção, concentração, intensidade no momento defensivo, pode ser surpreendido sim pela seleção peruana. O ponto fraco da seleção peruana é o miolo de zaga. Acho que
Brasil pode aproveitar em muitos momentos ali essa movimentação que o Roberto Firmino gosta de fazer, de sair da profundidade, flutuar ali pelo centro do campo para atrair um desses zagueiros e aí um dos pontas entrar em diagonal por trás da defesa da seleção peruana. Então é uma seleção que tem problemas nessa última linha de defesa. Pelo que eu vi dos últimos amistosos, o Gareca não conseguiu resolver isso. Então o Brasil tem que explorar essa deficiência para fechar bem essa primeira fase da Copa América. Bom, acho que o destaque individual da seleção peruana não pode ser outro que não seja o Paolo Guerreiro. Centroavante de muita história no futebol internacional, fez gol de título mundial pelo Corinthians, liderou a seleção peruana nesse processo aí de recuperação do futebol peruano, né, da seleção e do futebol em si, porque é um cara que levou o nome do país para a Alemanha, foi jogador do Bayern de Munique, é destaque no futebol brasileiro, tem até filme da história da vida do Paolo Guerreiro lá no Peru. Então é um cara que tá com muita vontade, vive uma grande fase no internacional. O Paolo Guerreiro, que foi à Copa do Mundo do ano passado, estava muito longe do melhor dele, daquilo que ele poderia oferecer de mais qualificado, e hoje eu vejo o Paolo Guerreiro com mais condições de chegar a essa Copa América e de novo ser o artilheiro. Lembrando que ele é o artilheiro das duas últimas edições de Copa América, quando o Peru chegou às quartas de final. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Analisei aqui os 3 adversários da seleção brasileira nessa primeira fase da Copa América.